Graça e paz. Amém. Graças a Deus, mais uma quinta, onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Só que nessa noite, nós não vamos estudar o capítulo 1. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer? Eu vou apresentar para os irmãos um esboço do livro todo, tá bom? Ao invés da gente ler hoje o capítulo 1, eu vou apresentar para vocês um esboço do livro, porque aí no mês que vem, quando eu retornar, que vai ser dia 1º, hein? Isso, dia 1º de julho, aí e a gente vai e entra no capítulo 1. Os irmãos leram o primeiro? Leram? Isso é muito bom, tá? Vocês terem lido. Então eu vou sugerir vocês não lerem só o primeiro. Vai lendo o capítulo, de preferência ele todo, se vocês puderem ler, e anotar, que aí nós vamos ter um bom tempo aqui, certamente, né, na presença do Senhor, estudando esse capítulo todo. Eu vou passar para os irmãos, então, hoje, o esboço do livro. Primeiro, sempre que a gente começa um livro aqui, estudo de um livro na Bíblia, eu coloco esses detalhezinhos que a gente não encontra no livro, né, na Bíblia, mas que são questões históricas. O autor do livro é desconhecido, não se sabe quem escreveu o livro de 1 Reis e nem de 2. Na Bíblia judaica é um livro só, não existe 1 nem 2, é um livro só no original, mas certamente por questão didática, talvez, né, tenha sido dividido em 1 Reis e 2 Reis, né, lá no original é apenas os livros dos reis de Israel, o autor é desconhecido. Há quem diga que é Jeremias, mas nós não vamos arriscar nome nenhum, porque na verdade não tem um nome definido. O período do livro, irmãos, vai variar também. Se você for estudar, você vai encontrar datas diferentes, mas a gente não nos preocupamos, né, com isso. Abrange provavelmente esse período de 960 a 560 a.C., então um período aí mais ou menos de 400 anos é o período que abrange. E o tema principal do livro de Reis, o tema principal é a ascensão de Salomão, né, ao reinado. Ele vai se tornar o rei de Israel, é a ascensão de Salomão. A divisão do reino de Israel vai voltar outra vez a ser como foi lá originalmente. Judá, né, vai se dividir de Israel, e vai falar também sobre os reis de Israel. Quando eu digo rei de Israel, não é o rei das 10 tribos de Israel, é o rei da nação toda. Lembrando os irmãos que a nação toda de Israel ela é constituída por 12 tribos. Porém, 2 tribos seguiram Davi, e agora quando vai haver a divisão do reino outra vez, nós vamos ver que vai funcionar da mesma forma. 2 tribos seguem Davi e 10 tribos vão formar lá em cima o reino de Israel. Porém, aqui quando nós vamos falar os reis de Israel, nós queremos dizer que o livro vai abranger todos eles, incluindo as 2 tribos, né? É um pouco confuso, mas certamente os irmãos que estão estudando e estão lendo, né, estão entendendo perfeitamente o que eu quero dizer com a divisão do reino, que vai aparecer para nós no capítulo 12. Aí definitivamente vai dividir o reino, e Israel nunca mais vai ter um reino unificado, né, a partir disso aí. Então é isso aí, autor desconhecido, o período de que abrange mais ou menos 400 anos, entre 960 e 560 anos de Cristo. O tema é a ascensão de Salomão ao reino, como rei, a divisão do reino, e aí o livro, a partir daí, vai começar a contar as histórias dos reis de Israel. E aí nós vamos ver que vai sempre haver um período de um rei que vai fazer a vontade de Deus, Deus abençoa a nação. Aí aparece um rei que não faz a vontade de Deus, Deus vai e pune a nação. E vai ser isso aí, irmãos, até quando Jesus vem, que aí o Novo Testamento vai relatar muito bem. Naquele tempo, o Império Romano dominava toda a Palestina, todo o tempo a região lá de Israel, e na verdade o próprio nome Palestina foi dado pelos judeus, pelos romanos, o Império Romano que dominava aquela região. E é tão bonito você ler a Bíblia, estudar a Bíblia e acompanhar a história. Por exemplo, eu copiei uma reportagem que saiu numa das emissoras de TV, saiu no Jornal Escrito, falando sobre essa confusão agora que está acontecendo lá em Israel, faixa de Gaza e Israel. E é bonita que a história remonta lá atrás, no início, e diz que quem colocou o nome de Palestina numa região que pertencia a Israel foi exatamente o Império Romano.
que quer dizer quando uma emissora de TV que não é evangélica e vai dizer que foi o Império Romano que colocou aquele nome em Palestina? O que você sente sabendo que historicamente tem algo que a Bíblia confirma? Qual o seu sentimento? De cumprimento e o meu de alegria, de saber que a ciência, a história comprova o que a Bíblia diz, irmãos, para nós. Então, enfim, é muito bom. Se você estiver sempre estudando a Bíblia e acompanhando, você vai sentir isso no seu coração. Nossa, é incrível, aquelas lutas de lá, a gente já sabe que vem lá desde Ismael. Nossa, aquela luta não tem fim, não vai acabar nunca. Apesar que tudo indica que amanhã vai ter vai ter uma trégua entre Israel e aquela região da faixa de Gaza, mas a gente sabe que isso é só temporário, vai voltar tudo outra vez. Então, seguindo, irmãos, nós vamos então entrar num breve esboço do livro de Reis. Eu vou falar assim, bem rápido, como eu disse para vocês, para a gente cumprir nosso tempo ali e deixar os irmãos inteirados. Nós podemos dividir isso em duas partes, que é o reinado, né, de Salomão, e depois a história dos reis de Israel, o reinado de Salomão e a história dos reis de Israel. Então vamos começar pelo reinado de Salomão. Primeiro nós vamos encontrar no capítulo 1 e 2 os eventos iniciais, que é a morte de Davi. Nós vamos ver isso no capítulo 1, a morte de Davi, e Salomão é ungido rei. De cara nós vamos ver esse início, né? Já de cara que os irmãos que leram o capítulo hoje viram, né, até de certa forma o atrevimento, né, de Adonias, né, irmão dele, e no que dá tudo isso. Então, esses eventos são os iniciais. Depois, nós podemos também, dentro desse mesmo assunto, que é o reinado de Salomão, nós vamos ver os primeiros anos do reinado de Salomão, que vai ser chamado de a Idade de Ouro de Israel. O que é a Idade de Ouro de Israel? É o tempo em que Israel se tornou uma nação tão apreciada que até reinos de fora vão querer ir lá e conhecer Israel. Vai ser como Israel é administrada, é um tempo de ouro, né? Que na verdade, irmãos, eu entendo, lendo a Bíblia e estudando, eu entendo que o que Deus queria para Israel é exatamente este tempo aí, esse tempo bonito que Salomão vai propiciar para o povo de Israel. Eu imagino que é o que Deus queria para Israel, agora ela como se tivesse Deus ali conseguindo o que ele queria, né? Esses primeiros anos do reinado de Salomão, que é o tempo de fama, né, de Israel. Por quê? Vai ser o tempo de fama, capítulo 3 vai mostrar isso para nós, pela sábia escolha do rei Salomão, quando ele vai e pede a Deus sabedoria. Então ali é o início de tudo, quando o rei pede a Deus sabedoria, né? E aí também um tempo de fama de Israel é o sábio juízo do rei Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus, Deus dá sabedoria a ele, e ele começa a administrar o povo com tamanha sabedoria de Deus. Isso vai formar esse tempo de ouro, né, do reinado, né, de Israel. E depois também por sua sobreexcelente sabedoria e crescimento do seu domínio. O capítulo 4 vai mostrar para nós como é que vai crescer, né, o domínio de Israel debaixo do reinado de Salomão. O texto vai mostrar para nós, capítulo 4, vários lugares, né, que Israel passa a dominar. Tudo isso nós vamos encontrar no capítulo 4, logo no início, né, do nosso estudo. Depois vamos ver também que esse tempo chamado de ouro de Israel é pelo esplendor da corte. Ele tinha tanta coisa, né? tanta gente dentro do palácio trabalhando com ele, a equipe dele. Então a corte dele era esplendorosa, era coisa de se admirar, era coisa que não se havia igual, tamanho, né? era a grandeza, né, do rei Salomão, e Israel então refletindo tudo isso aí. Nós vamos encontrar isso no capítulo 4 ao capítulo 7. Depois também tempo de ouro de Israel pela edificação do templo. Esse livro vai registrar para nós os detalhes da edificação do templo, né, as riquezas, a grandeza, e como Deus se manifestou. Depois de tanto tempo, Deus se manifesta publicamente para o povo de Israel. Quando o rei Salomão vai e faz uma oração, Deus o ouve. Isso nós vamos contar no capítulo 5 e no 6. Lembrando os irmãos que este templo, que foi o primeiro templo, depois ele é reedificado,
e nós nós sabemos pela história que na época do Império Romano, naquele tempo de Jesus, ali há 2000 anos, mais ou menos, ele é destruído pela última vez, e aí não se resta nada mais desse templo, a não ser aquele muro que hoje é chamado de Muro das Lamentações, e é um lugar que, se eu pudesse, eu gostaria de conhecer, mas a gente sempre teve medo de ir lá. Eu nasci por causa das guerras, e agora então, outra vez, quando eu começo a empolgar, aí eu já desempolgo. Então o que resta desse... Para e pensa, irmão, nós estamos estudando hoje, dia 20, claro que nós não entramos no assunto em si, mas hoje nós estamos falando de algo que está real, está lá, é palpável. Não esse primeiro templo, mas foi feito o primeiro templo, o segundo foi destruído, e hoje eles tentam reerguer o templo outra vez, e está lá o local, está lá, é só ir lá e ver, né? Tudo pela história, o único lugar que existe naquele templo é uma parte, um pedaço dentro daquele muro. E aquele lugar é o alvo de disputa que nós estamos vendo hoje, é também um dos motivos. Por quê? Porque o povo lá da faixa de Gaza querem ter acesso àquele lugar do muro, aquele lugar da mesquita, aquele lugar daquele templo suntuoso, que na verdade ele é motivo de briga. As 3 maiores religiões do mundo têm aquele lugar como sagrado: cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e eles lá são todos muçulmanos brigando por um pedaço de terra, brigando por acesso a um pedaço de terra, que a gente sabe que é histórico, não vai acabar agora, né? Israel quer aquela região como seu domínio, eles já não querem, os muçulmanos, os árabes não querem, e querem que seja deles, em uma disputa para rachar Jerusalém, na verdade, dividir Jerusalém em 2 partes, uma parte para eles, uma parte para a nação de Israel. E eles estão brigando e dizendo, Israel diz que Jerusalém é indivisível, não se pode dividir. E Israel, na verdade, Jerusalém, na verdade, tem um status, irmãos, de uma cidade universal, uma capital universal, ou seja, é como se ela não fosse de ninguém, ela fosse do mundo todo, devido ao fato da questão de ser um lugar religioso, um ponto religioso, onde como eu disse, as 3 religiões maiores do mundo têm aquele lugar como sagrado. Jerusalém para os cristãos, Israel em si, né? Jerusalém para aquela região do monte para o judaísmo, e aquele mesmo lugar em Jerusalém para os muçulmanos. É uma disputa terrível, e que lá entre eles é diferente de nós. Nós não estamos nem aí, nós estamos na graça de Deus, né? Mas lá estão brigando por causa de um pedaço de terra. Então essa edificação do templo, ela é um marco, né? E o mais incrível é que para nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, os evangélicos, a questão do templo, ela é muito mais, né, do que um lugar, um ambiente, um pedaço de terra para se disputar, né? Até o próprio Senhor Jesus chegou a dizer no livro de João, estavam muito preocupados no tempo de Jesus, onde é que nós vamos adorar, aqui ou naquele lugar? Jesus foi e falou, olha, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai nem aqui nem lá, né? Eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então a gente não tem esse problema com um ambiente, um lugar físico, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou. Mas não é isso que acontece no judaísmo e nem no islamismo. Eles não têm a Bíblia para dizer que nós não adoramos ao Senhor num pedaço de terra. Nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Eles não têm o Novo Testamento, eles não têm esse texto, por isso a briga por um lugar, um pedaço de terra, um lugar geográfico, né? Mas essa edificação, eu quero que você lembre que nós vamos ver Deus usando Salomão para edificar esse templo que foi derrubado, depois foi reerguido, no tempo do Império Romano foi destruído, e resta dele agora só lá um pedacinho do muro lá de Jerusalém. Israel em si, o lugar geográfico, é um lugar diferenciado, é um lugar abençoado, é um lugar que os olhos de Deus estão postos nele por causa de tudo isso que nós estamos lendo. Não podemos ignorar, por causa que hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus por causa do Evangelho, não podemos ignorar que tudo isso que Deus está fazendo desde o início aqui, é dando a Israel um lugar físico, um lugar geográfico, é aquele lugar que Deus deu, e até hoje é lugar de disputa, como era aqui também, né? Nós já encontramos na palavra. Por fim, nós vamos ver também esse tempo de glória de Israel, essa época de fama, o tempo, a idade de ouro de Israel, também ela vai ser mostrada para nós pela visita da rainha de Sabá. O capítulo 10 vai mostrar que essa rainha de Sabá, ela traz para
para Israel, né, presentes para Salomão, na verdade, traz presentes. E há uma história toda por trás disso, que dessa amizade, desse encanto dessa rainha de Sabá por Salomão, acabou gerando, isso conta a história, um romance entre Salomão e essa mulher, e que na verdade deu origem a uma tribo de Israel dentro da Etiópia, aquela região lá, e que na verdade essa tribo retornou para Israel recentemente, e tudo indica que isso é verdade. Eles descobriram dentro da Etiópia, numa determinada região, uma cultura totalmente judaica no meio de um país totalmente diferente, muçulmano. Eles foram muitos obrigados a converter ao cristianismo. Então, se você digitar na internet aí, no Google, quando você estiver em casa, judeus etíopes voltando para Israel, vocês vão ver recentemente a história contada, que a inteligência de Israel infiltrou, descobriu que era verdade, e aí a primeira leva de judeus que chegou foi escondida, a segunda foi quase a poder de guerra, e a última já foi mais tranquila, que os países liberaram. Tudo confirmando para a gente, irmãos, e contribuindo para que o que nós lemos na Bíblia se torne para nós ainda mais um livro, um instrumento digno de toda confiança, tá bom? Por exemplo, eu já disse para vocês aqui, quando Deus disse para Abraão, e nós estamos lendo isso, né? Abraão, para Isaac, para Jacó, prometeu lá para Abraão que faria de Abraão uma grande nação, e que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eu falei para você, eu ficava encucado, mas como é que pode, sendo que hoje Israel tem só 9 milhões de habitantes? Israel é menor do que o estado de São Paulo em números. São Paulo parece que tem 44 milhões de habitantes, Israel todo tem 9 milhões. Eu pensava, mas como é que pode isso, de os descendentes de Abraão serem como as estrelas e ser aquele 9 milhões? A gente sabe, eu já falei para vocês, que tem descendente de judeu por esse mundo afora, e que no Brasil estima-se que tem muitos milhões de gente que tem o sangue de Abraão. Não é judeu, porque judeu trata-se de religião. Judeu é quem pratica o judaísmo, e judeu nato é aquele que nasceu de uma mãe judia. Mas é provável que aqui na igreja mesmo nós somos muitos que, se fizer um DNA, vai descobrir que tem no DNA a descendência de Israel. Depois nós vamos ver também, aí ainda no capítulo 10, os últimos anos do reinado de Salomão. E eu coloquei ali, os últimos anos do reinado de Salomão, eu coloquei decadência provocada. Por que foi decadência provocada? Muito simples, irmãos. Nós vamos encontrar na vida de Salomão muita coisa que a gente sabe que foi isto que provocou a decadência do reinado dele, o racha Israel e a confusão toda que gerou depois disso até os dias de hoje. Por quê? Foi provocado, né? Primeiro, pelo seu luxo extravagante. Capítulo 10 vai mostrar isso para nós a partir do versículo 14. Irmãos, ele era simplesmente extravagante, exagerado em tudo que ele tinha como rei. Aquilo que dava encanto para as nações, que ele tinha uma extravagância, tudo exageradamente. Se eu não estiver enganado, a construção do palácio dele, acho que demorou 11 ou 13 anos para construir o palácio. Então o camarada era tremendamente extravagante. Aí a gente vai ver que isso tudo vai provocar a queda do reino de Salomão. A outra coisa, irmãos, também que os últimos anos dele provocou a decadência do seu reino, foi sua notória sensualidade. Esse camarada, ele era de fato um garanhão, né? Quantas mulheres que ele tinha pela Bíblia, quem lembra? 1000 mulheres, hein? E junto com concubina, com tudo, era 700 mais 300. Então, se o pai dele teve 6 mulheres em Jerusalém, Hebron, não me engano, e mais um punhado em Jerusalém, o camarada não ficou nem 20. Rapaz, ele tinha 1000 mulheres. Então, ele tinha um problema notório de sensualidade. E eu já disse para vocês, está lá no livro da lei, que Deus falou que o rei não deveria ter muitas mulheres, para que essas mulheres não levassem ele a blasfemar e tal, a pecar contra Deus. No entanto, irmãos, Davi fez isso, caiu.
Salomão fez isso, exatamente caiu. E é incrível, eu rabisquei minha Bíblia toda. Esse é um dos motivos que eu preferi passar só um esboço para os irmãos. E aí quando eu voltar dia 1º a gente entra quente, porque se eu falasse hoje o capítulo 1º e voltasse daqui a um mês, eu ia ter que dar uma repetida boa com vocês, e eu não fiz isso. Mas na verdade a gente vai notar, irmãos, que ele era simplesmente totalmente sensualizado, não vou falar sensual, sensualizado, e isso fez a queda dele. Lá vai dizer para nós, no texto, que na verdade ele construiu, ele adorou, ele conseguiu, irmãos, olha, desviar tanto de Deus. Para e pensa uma pessoa escolhida por Deus, abençoado, pediu sabedoria, Deus deu sabedoria para ele, ele se tornou um rei, simplesmente admirado, as nações vizinhas iam atrás dele, ele se apostatou de tal maneira, ele abandonou Deus de tal maneira, irmãos, que o capítulo 11 vai dizer que ele adorou, o próprio capítulo 11 vai falar que ele teve, né, na verdade, 1000 mulheres, foram 700 mulheres e 700 princesas e 300 concubinas, e vai dizer também que ele construiu altares para adorar, irmãos, 4 deuses. O camarada constrói um templo para Deus, estrondoso, que é fruto de briga até hoje, o local do templo, e lá vai mostrar para nós que de tal maneira ele consegue, né, sua sensualidade, ela causa nele tanta desgraça, por causa da mulherada que ele tinha, ele acabou construindo altares para Astarote, Milcom, Quemós, Moloque, e para cada mulher que ele tinha, ele ajudou na idolatria. Ele tinha 1000. Olha que encrenca que ele arrumou, irmãos. Uma mulher, irmãos, já pode ser uma desgraça na vida de um homem, e um homem, é claro, pode ser desgraça na vida da mulher, mas só que aqui nós estamos citando um homem como exemplo, igual foi lá Adão. A Eva fez um estrago na vida de Adão, o camarada vai me arruma 1000. E o capítulo 11 vai mostrar, ele se apostatou por causa da sua notória sensualidade. Arrumou mulher demais, o que Deus tinha dito para ele não arrumar, e ele foi arrumando mulher, irmãos, não dentro de Israel, formando mulher para tudo quanto é canto, lá nós vamos ver, né? E enfim, isso foi o motivo pelo qual ele passou a adorar outros deuses. Até então, ele não adorava outros deuses não, seu luxo extravagante. Mas se a gente for olhar uma linha, eu não quero parar muito aqui, porque é só um apanhado do texto, mas olha bem a linha dentro dos textos da Bíblia, capítulo 10, capítulo 11, 11, 11, nós vamos seguindo assim. Primeiro a Bíblia vai relatar de um luxo extravagante. Toda pessoa, irmãos, que tem luxo extravagante, mas extravagante mesmo, você pode notar na vida dele. Então quer dizer, o camarada, quando tem luxo extravagante, ele tem coisas em excesso, a coisa mais difícil é essa pessoa permanecer na presença do Senhor. Não que não seja impossível, mas a própria palavra nos orienta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para que você vai ter tanta coisa também? Se você de fato não estiver na presença do Senhor para administrar os teus bens materiais para o Senhor, você vai ser tentado pela luxúria. Então o luxo extravagante levou ele a ser admirado por rainhas e por reis e por nações. Aí aquilo sobe na cabeça, o camarada vai e me arruma 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E aí, o que isso vai fazer? Essa coisa toda faz ele apostatar da fé, faz ele fugir de Deus, construir um templo para Deus e vários para outros deuses que estão relatados no capítulo 11 para nós. E aí, por fim, a decadência dele, né, provocada pelos inimigos que Deus vai levantar contra ele. Aí pronto, irmãos, olha bem, luxúria, luxo, extravagância, sensualidade, muitas mulheres, peco por causa das mulheres, deixo Deus e vou adorar outros deuses. Aí Deus faz o quê? Ok, esse camarada está todo desviado, então eu vou levantar agora alguns reis, alguns inimigos contra ele. Ô queridos, aquele tempo de ouro bonito poderia ter continuado, não poderia? Aquele tempo de glória, da sabedoria de Deus fluindo, de juízo tão sábio que as pessoas vinham de longe. Isso aí serve para nós, irmãos, mais ou menos, para a gente entender o processo do pecado na vida de um homem. Ninguém que cai, irmãos, cai desavisado, e ninguém que cai, cai de uma vez. Deus não deixa ninguém cair de uma vez, ninguém tomba de uma vez, não. A coisa vai acontecendo ao longo de tempo, ao longo de anos, além do próprio testemunho interior de que quando a gente está fazendo uma coisa errada, o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Amém, queridos? Pelo menos comigo fala. Quando eu estou fazendo coisa errada, graças a Deus, não precisa de profeta nenhum chegar. Deus fala comigo, opa, você tem que estar errado. E a gente sabe. Então, queridos, a gente olhando pela palavra de Deus, você vai entender que não foi uma queda
premeditada e que Deus queria que ele caísse. Sim, ele provocou essa queda quando deu lugar à extravagância, à sensualidade e pensou que estava tudo bem. Por fim, o camarada está mais velho, mais de idade, foi seduzido, né, a se apostatar do Senhor, e quando ele sai da presença de Deus, começa a construir monumentos para adorar a ídolos, aí é que a gente vai ver que Deus levanta inimigos contra eles. Este livro, eu não anotei ali porque eu esqueci, ele vai começar com o Salomão sendo a estrela do livro, mas ele vai terminar com Elias sendo a estrela do livro, profeta. Por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia em sequência e fica fácil ver que com a queda de Salomão como rei, aí nós vamos ter vários reis. E na verdade, quando lá na frente Elias tem aquela experiência bonita de orar, e Deus mandar fogo do céu, consumir o holocausto, depois ele manda matar os profetas de Baal, você vai ver lá que a raiz da coisa está aqui. Aqui, se o capítulo 11 eu estou lendo para você, não deveria. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas, né? Nesse tempo ele edificou também um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Foi o rei de Israel, querido, que provoca essa situação, quando nós vamos ver lá Baal, os sacerdotes de Baal tomando conta. Aí naquela fúria lá, Elias vai, faz um desafio doido, né, na verdade, e manda eles oferecer o sacrifício para Deus. Deus respondeu. Deus não responde, ele vai, faz uma coisa física, coloca lá o sacrifício, ora a Deus, Deus responde com fogo, mas mesmo assim, logo em seguida, ele vai correr de uma mulher, uma coisa muito confusa. Porém, a gente vê que a raiz está aqui, tá, irmãos? Então, eu estou adiantando, eu quis fazer esse esboço para os irmãos se localizarem, porque a partir daí nós vamos ver rei bom, Israel bem, rei ruim, e Deus detonando com Israel. E nós vamos chegar lá na frente com Elias fazendo aquilo tudo, e aí para que você se lembre, opa, de onde vem esse negócio de Baal ser desafiado por um profeta da tal forma? Porque o livro vai terminar assim, porque a partir de agora é só um sobe e desce, né? E aí a raiz está aqui, ó, o próprio rei de Israel. Lembre-se disso, o rei que construiu o primeiro templo para Deus será o rei que vai construir monumentos a todos os deuses pagãos que Deus falou: mata todo esse povo, não deixa nenhum vivo, porque se vocês deixarem, eles serão laço e vocês vão pecar adorando aos seus deuses. Está vendo, querido? Deus fala a coisa. Lembra que eu falei para você que ninguém cai de uma hora para outra? Deus falou lá atrás. Deus começou, irmãos, a falar com Israel o que tinha que fazer antes de sair do Egito. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Deus já começou pam. O povo saindo, perseguido, e Deus dando ordem. Quando vocês entrarem na terra, toma cuidado. Aí Deus dá a lei e manda um punhado de regra. Cuidado, não tereis outros deuses diante de ti. Aí Deus vai e esmiuça essas leis, e é mais claro. Quando entrar lá, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. E eles começam a deixar um, deixar outro. Por fim, querido, o coração do rei vai se entregar e a coisa vai ficar ruim, tá? Aí em seguida, nós vamos então... Alguém queria falar alguma coisa? Não, né? Aí em seguida nós vamos ver, irmãos, a segunda parte, que é a história dos reinos de Judá e do reino de Israel. Porque já estará o reino rachado. No capítulo 12, o reino será dividido. E aí acabou, já não vai ter mais outro Israel unificado dentro do plano de Deus como era. Isso vai abranger da morte de Salomão, a elevação de Jorão em Judá, e da elevação de Jeroboão ao reinado de Acas em Israel, porque aí já está rachado, né? Eu teria ter colocado em letra maiúscula ali Judá, né? Em caixa alta, Judá e Israel, porque nós vamos ver então esse tempo abrangendo a morte de Salomão, a elevação de Jorão em Judá, e da elevação de Jeroboão ao reinado de Acasias lá em Israel. Esse é o tempo que nós vamos encontrar. E aí já estamos também encerrando, né, o nosso esboço de hoje. Vamos começar com a divisão do reino dividido, né? A insensatez de Roboão, filho de Salomão, capítulo 11, 43 ao 12, 19. Qual que vai ser a insensatez que vai acontecer? Os irmãos vão ler com o tempo depois e vão ver. Porque assim que morre Salomão, Roboão ascende ao trono. E aí quando eles vão consultar a ele, porque na época do seu pai os impostos eram pesados, era isso, era aquilo,
E aí, o que você diz? Ele vai, pede conselho com os conselheiros que eram do pai dele, os camaradas dão um bom conselho. Só que ele vai, pega a meninada do reinado lá e pega conselho com esse camarada, vai dar outra palavra. E ele vai e aperta ainda mais o jugo do povo de Israel, que com o pai dele já era apertado, ele vai e aperta mais. Isso que nós queremos nos referir à insensatez do filho de Salomão. Diferente da sabedoria de Salomão, Roboão vai chegar e vai fazer muita besteira e não vai prevalecer no trono, né? Infelizmente. Depois nós vamos ver a rebelião das 10 tribos, das tribos que vão ficar, né, não com a descendência, vamos dizer assim, ou não com a descendência, mas com a dinastia de Salomão. Essas 10 tribos nós vamos ver a rebelião das 10 tribos e a elevação de Jeroboão a rei de Israel. Vai até o 12, 20. Né, vai elevar, então vai ficar um reino, que é o de Judá, e um reino que é o de Israel, onde Jeroboão vai errar. E aí, vamos encerrar com uma história comparativa dos dois reinos, Judá, o Roboão, Abias, Asa e Jeosafá, do capítulo 12 ao 22, 50, e Israel, com Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Acabe e Acasias, do capítulo 12 ao 22, e aí, né, vai encerrar. Lembrando, né, que Josafá é o rei, que tem uma história muito bonita de vitória, que Deus dá a ele. Esse rei, quando estava em aperto, ele clamou a Deus e Deus deu para ele a vitória, sem uma arma, sem um instrumento de guerra, só com os sacerdotes à frente, engrandecendo o nome de Deus, e Deus deu a vitória. Enfim, Deus não vai abandonar o povo de Israel, como até hoje não abandonou. Mas o povo vai pagar um preço muito alto ao longo da história, paga um preço muito alto ao longo da história, por causa de seus antepassados, que plantaram, né, uma semente que infelizmente o povo vai colher. O líder planta uma semente, a coisa mais incrível que a gente tem que observar, é que o rei plantava uma semente e o povo sofria. O rei plantava uma semente boa, o povo era abençoado. Isso é para os irmãos terem noção da importância de um líder espiritual, de fato chamado por Deus, né? Deus colocou Salomão e aí estava muito bem, mas num determinado momento o rei vai, faz coisas erradas, Deus vai, então levanta inimigos contra ele e o povo vai sofrer. Então a questão de liderança é muito importante, a gente tem que tomar cuidado com as lideranças, tanto de igreja como lá fora, em todo lugar. Se você estiver debaixo de uma liderança mundana, cruel, o povo vai sofrer. Se o presidente da república for mundano, cruel, longe de Deus, distante dos princípios de Deus, a nação vai sofrer. Mas se o líder for um líder voltado para as questões de Deus, a nação inteira será abençoada. Era assim com Israel, é assim, né, com todos os reinos da terra. Lembrando, né, mais uma vez, que Israel sofre até hoje por causa de suas escolhas. Só para os irmãos entenderem que a raiz está nessas escolhas desta época que nós estamos lendo. Fizeram escolhas de não servir a Deus, pagaram um preço muito alto e paga até hoje um preço muito alto. Então aqui eu termino o esboço, mais uma vez digo, estudem em sua casa para a gente poder voltar no dia 1º, continuar. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por este lindo dia. Obrigado, Deus. Que bom, Senhor, nós darmos uma olhada na Tua palavra, nesse esboço que nos chamou a atenção para como o Senhor é misericordioso, mas às vezes nossas escolhas, nossos pecados insistentes fazem com que o Senhor levante inimigos contra o seu povo que o Senhor não quer. Por isso nós queremos agora também aprender com a palavra, queremos abençoar Israel, pedir ao Senhor pela paz de Jerusalém, ainda que a história de Israel, meu Deus, remonte a muitos anos passados, e esta briga, essa confusão é antiga, nós pedimos pela paz do teu povo, o povo escolhido do Senhor. Muito obrigado, Pai, que a mesma paz possa reinar no nosso coração, e que o Senhor possa nos dar graça para continuar firmes na presença do Senhor, desejosos de conhecer ao Senhor através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, que não tem nada que o Senhor tenha feito, nada que o Senhor faça, e que seja, meu Deus, de alguma forma reprovável e errada. Por isso nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, mesmo nas circunstâncias de adversidade que o Senhor permite vir sobre nós. Muito obrigado, Pai. Dá-nos graça
para seguirmos na tua presença, honrando e exaltando o teu nome e esperando dias melhores vindos da parte do Senhor. Obrigado, abençoa nossa família, abençoa nossa casa, abençoa onde nós colocamos a planta dos nossos pés, onde colocamos as nossas mãos, o Senhor possa abençoar. Muito obrigado. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado, queridos. Deus abençoa em nome de Jesus.